Essa quinta-feira começou com essa notícia, foi na madrugada de hoje, no horário de Brasília, que surgiu a notícia. A clínica onde o Fred Rincon estava internado anunciou que o ex-jogador da seleção colombiana, do Corinthians, Palmeiras, Santos e Cruzeiro, entre outros times que ele defendeu, havia falecido. Ele não resistiu ao impacto desse acidente. A gente viu as imagens durante a semana de uma câmera de segurança. O acidente foi muito forte. O carro em que o Rincon estava, a caminhonete, cruza o sinal vermelho e aí recebe o impacto de um ônibus justamente do lado do passageiro. A polícia ainda está investigando o caso para saber quem que estava dirigindo, em que posição estava sentado ao certo o Rincon, porque em algum momento a polícia chegou a dizer que o Rincon era quem dirigia, mas o irmão do Fred Rincon, Rafael Rincon, afirmou que ele estava sentado no banco do passageiro. E se a gente olha o estado que ficou a caminhonete, consegue entender a gravidade que foi esse impacto para quem estava sentado no banco do passageiro. A repercussão na Colômbia e no futebol mundial, podemos dizer, é enorme. Na Colômbia, o Rincon é um dos grandes ídolos do futebol local, de uma geração que fez história, que disputou 3 Copas do Mundo, 90, 94 e 98, ao lado do René Higuita, do Asprilla, do Valderrama. O Rincon tem um gol histórico pela seleção da Colômbia no empate em 1-1 na Copa de 90 contra a Alemanha. Então, ele é um dos maiores jogadores da história do futebol colombiano. Então, lá se está sentindo muito a perda do Rincon, primeiro jogador colombiano a defender o Real Madrid, com uma passagem marcante pelo futebol brasileiro, não só pelo que ele fazia dentro de campo, mas por sua personalidade, uma pessoa de personalidade muito forte, como se diz em espanhol, de caráter, com um sorriso marcante também, e que no Palmeiras foi campeão brasileiro em 94, campeão paulista, e depois que no rival Corinthians consegue um feito ainda maior, sendo bicampeão brasileiro e campeão mundial no ano 2000. As redes sociais dos clubes que o Rincon defendeu publicaram mensagens, tanto os 4 clubes aqui do Brasil, como eu disse, Corinthians, Palmeiras, Santos e Cruzeiro, o Real Madrid, o Napoli, os clubes colombianos em que o Rincon esteve também, estão todos comocionados por esse dia triste na história do futebol, triste para a sociedade colombiana, como o próprio Éboli falou, ninguém esperava. O Rincon tinha 55 anos, estava trabalhando normalmente, em alguns momentos ele aparecia como comentarista de TV, chegou a trabalhar como comentarista na TV brasileira também, em outros momentos fazia parte de comissões técnicas de clube, estava dando um auxílio ao Milionários. Então, muito triste esse momento, esse dia, para quem é amante do futebol, por uma geração. Eu sou de 85, então para quem gosta de futebol e é nascido na década de 80, acompanhou toda a trajetória do Rincon, uma perda muito triste aí, que deixa ainda algumas dúvidas, principalmente em relação a quem estava dirigindo o carro, quem foi que avançou o sinal vermelho e acabou recebendo o impacto desse ônibus, um impacto muito forte. O motorista do ônibus ainda está internado, não corre risco de morrer, mas ele segue internado. Tanto duas mulheres, melhor dizendo, que estavam dentro do carro foram identificadas também, passam bem, mas falta identificar quem seria essa 4ª pessoa que estava, então, dirigindo o carro, Gabi. Pois é, eu imagino que para a Colômbia, quanto que isso deve estar sendo marcado, que realmente foi a geração do Rincon ali, né, nas Copas de 90, 94, 98, que marcaram esse lugar que a gente tem hoje da Colômbia, né? Rames Rodrigues, para quem ainda está achando, né, quem nasceu há pouco tempo e acha que Rames é que trouxe, não, o Rincon, essa geração toda dele, marcaram. Eu trabalhei com o Rincon na ESPN, ele era comentarista, trabalhei com ele na Copa de 2014, me lembro muito das resenhas, ele era muito divertido. Então, de fato, esse sorrisão que a gente via ele em campo, a gente viu algumas imagens dele ali nessa equipe do Corinthians de 2000, era o que ele levava também ali no dia a dia. Das facetas, Pedro Moreno, dele em campo, o Alexandre Losetti, segundo o Bruno Cortes, tem uma frase que eu acho que é uma frase bem significativa, né? Desarmava como 5, criava como um 8 e finalizava como um 10. Dessas facetas desse Rincon, qual que mais te chama a atenção como jogador? É até difícil falar, porque ele era de fato um jogador muito completo, né? Ele foi vindo para trás dentro do campo, ele começa como meio atacante, depois passa para ser o 8, depois do jogador de marcação. Eu peguei a fase dele mais ali entre 8 e 5, que era um jogador que marcava muito bem e construía demais muito bem o jogo. Mas, assim, o que me marca muito no Rincon é que ele entra na prateleira daqueles jogadores que acabou atuando por vários clubes rivais, mas a gente não percebe antipatia de nenhuma das outras torcidas por ele.
justamente porque foi um cara que sempre defendeu as camisas do clube que jogou com tamanho respeito, sempre foi um cara de muito caráter, um cara que sempre respeitou muito o jogo. Então, o primeiro clube dele no Brasil é o Palmeiras, ele ganha o Paulista de 94, mas ele não permanece para o título brasileiro daquele ano, porque ele se transfere no meio do ano para o Napoli. Aí passa pelo Napoli, Real Madrid, volta ao Palmeiras e na sequência do Palmeiras vai para o Corinthians. Pelo Corinthians constrói tudo isso que já foi falado, de Campeonato Paulista, Bi-Brasileiro, Mundial, e depois, até de maneira um pouco inesperada, vai para o Santos. Um momento do Santos que o Santos já não era... já passava por um momento de escassez de títulos, ele vai meio para comandar aquele time do Santos. Então, ele vai de sequência, Palmeiras, Corinthians e Santos, e a gente não percebe nele. O Ricardinho também é muito assim, né? Ricardinho jogou por Corinthians, jogou por Santos, jogou por São Paulo, é um cara que é absolutamente respeitado por todos os clubes que passou, porque justamente pelo respeito com que ele sempre demonstrou pelo clube e pelo jogo. Acho que, para mim, é muito marcante a personalidade do Rincon. Muito marcante. Um cara extremamente competitivo e de uma categoria também para jogar no meio de campo, cabeça erguida, porte físico, forte na marcação, saía para o jogo, empurrava o time para cima do adversário. Sem ser um brucutu, né? Ele tinha muita mobilidade dentro de campo, né? E chegava na área com facilidade. A principal referência, eu acho, e eu peguei toda a geração, daquela geração da Colômbia, peguei todo o início, toda a carreira do Rincon, né? Para mim foi a grande geração do futebol colombiano, mais do que essa última, que mostrou mais resultado, conseguiu a fantástica goleada no Monumental de Núñez contra a Argentina. A gente está vendo aí o passeio que foi esse jogo da Colômbia contra a Argentina, e acho que eu esperava mais, sempre esperava mais da Colômbia. 5-0, e eu sempre esperava mais da Colômbia na Copa do Mundo. Talvez o que faltou a essa geração foi fazer uma Copa do Mundo à altura da capacidade do time. Não conseguiu ser protagonista em Copa do Mundo. É uma falha do futebol. Os deuses do futebol não iluminaram essa seleção numa Copa do Mundo, merecia isso, mas é um meia fantástico, é muito triste, é lamentável. 55 anos, a vida ser retirada assim de uma pessoa por causa de um acidente. Lógico que as causas vão ser apuradas, mas não tem volta, né? Então, fica aqui meus sentimentos a toda a família, a toda a comunidade do futebol, porque colocamos o ponto final na vida de um dos gigantes do futebol mundial, não tenho dúvida nenhuma disso.